Flamengo recebeu a resposta dos russos sobre Carrascal e define a participação do jogador no Mundial. Além disso, tem Okafor, o jogador do Milan, suíço, que está negociando com o Flamengo. Em que pé estão essas negociações e quais são as chances dele vir de fato para o Flamengo? Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje. SAF no Flamengo. O Landim deu uma entrevista e falou por quanto o Flamengo poderia ser vendido na gestão dele. Além disso, tem pai de Gerson, continua a atrapalhar a carreira do jogador e nos bastidores tem a informação de que ele não quer que o Gerson entre em campo se não estiver tudo resolvido, com tudo pago pelo Zenit. Tem também Matheus Cunha de saída e Jorginho já no bid, com tudo certo para estrear pelo Flamengo. Tudo no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, vamos falar tudo sobre o nosso Mengão. Já de cara eu lembro a vocês para dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e lá nos comentários arrastar pro lado e dar o seu hypar também para me ajudar a fazer o vídeo aparecer para cada vez mais gente. Lembro a vocês que tem aqui nos comentários, na descrição do vídeo, um link pro patch FIFA Friends Plus, que é um patch aí, um adicional que faz o seu FIFA 16 se tornar o melhor jogo de futebol do mundo, com acesso às séries A, B, C, D do Brasileirão, com mais de 1.500 estádios. Você consegue jogar no Maracanã, mas também consegue jogar com qualquer time do Carioca com seu estádio próprio, para você ter uma noção, com gráficos remodelados e com a melhor jogabilidade da história do FIFA. E para você que não tem o FIFA 16, se você adquirir o patch, ele vem junto, então você não tem esse problema. Entra lá no link que você vê mais detalhes por lá, beleza? Mas vamos direto ao assunto, que eu sei que aqui vocês não gostam de enrolação, mas essa parceria é importante para mim eu fazer aqui para vocês a propaganda, beleza? Vamos pro vídeo. Lembrando que o Flamengo continua a preparação para o Mundial. Treinou nessa segunda-feira, treina hoje, treina amanhã, todos os dias com treinos pela manhã. E amanhã à noite o Flamengo viaja para os Estados Unidos, promessa aí do Aeroflá. Então falta pouco aí para o Flamengo embarcar para os Estados Unidos e também falta muito pouco para o início do Mundial. Já tô aqui ansiosíssimo, apesar de ter todo esse burburinho aí sobre o Gerson, a gente não pode deixar isso ser maior do que a nossa expectativa, a nossa ansiedade, o lado positivo desse Mundial que se aproxima. Então, Flamengo que se prepara, emitiu um boletim médico falando sobre Plata e De La Cruz, que são os dois que ainda não estão aptos a entrar no campo. Boletim de imprensa, o Plata realizou trabalhos individualizados em campo na segunda-feira, não relatou dores após a atividade. De La Cruz segue o planejamento estabelecido pelo departamento médico, apresentando evolução diária e realizou exercícios na academia no CT Jorge Elal nessa segunda-feira. A ideia do Flamengo é ter De La Cruz e Plata já aptos para treinar junto com o restante do elenco, com bola, no finalzinho da preparação, provavelmente entre sábado e domingo, para que eles estejam à disposição do Felipe Luiz. É claro que a tendência é que eles sejam utilizados poucos minutos, não seja aquela coisa assim, vão jogar o jogo inteiro, já estão 100%, mas já vão estar aptos a jogar na estreia contra o Esperance Tunis. Então, vamos acompanhar. Esse foi o boletim de ontem. Tendência que os dois, como a gente vem falando, estejam à disposição para segunda-feira na estreia no Mundial. CBF inicia movimento para implementar fair play financeiro no futebol brasileiro. Até que enfim, né? Será que agora Flamengo vai receber o que deve do Corinthians e do Inter? Será que o Cuiabá vai receber lá os calotes também dele, contra o Corinthians, principalmente, pelo Ranieri? Vamos ver. O Samir Chaldi assinou uma portaria hoje e a expectativa é de elaborar um plano para estabelecer o fair play financeiro em até 90 dias. Vamos acompanhar, né? Porque essa história já começou muitas vezes e nunca termina. Vamos ver se dessa vez
com o Samir Chaldi no comando da CBF, vai dar em alguma coisa. E agora vamos falar de uma entrevista que o Landim deu pro Mundo GV, o podcast do Getúlio Vargas, ex-goleiro do Flamengo, e ele falou sobre a questão da SAF no Flamengo. E aí vamos dar uma olhadinha aqui na declaração dele. Entrevista concedida, na verdade, à CNN Sports. A CNN Sports, Landim declarou que o Flamengo, considerando os múltiplos de mercado e seu potencial de crescimento, teria um valor estimado em torno de 6 bilhões. Seria de longe a maior SAF do Brasil. Ainda assim, ele acredita que o clube não precisa adotar esse modelo, principalmente por não estar em situação financeira delicada, como ocorre com outros times. Ele explicou que no futebol não é lógica empresarial, é paixão, destacando que o Flamengo está confortável financeiramente e que, por isso, não há necessidade de novos aportes. Aliás, ele mencionou que a competitividade no cenário sul-americano já é uma realidade para o clube, mesmo sem recorrer a investimentos externos oriundos de uma SAF. E faz todo sentido. O Flamengo já é, se você levar em conta investimento, elenco, ele já é o time mais forte da América do Sul, se não top 2 ali junto com o Palmeiras. Então, não tem por que o Flamengo cogitar uma SAF. Apesar que 6 bilhões ia fazer o Flamengo virar de um nível mundial. Inclusive podendo trazer jogadores aí e se tornar uma potência que muito provavelmente iria puxar, inclusive, os outros times a quererem competir com o Flamengo. Então, poderia ser benéfico nesse sentido de dinheiro, porém, tem outro ponto aí, que é o outro ponto levantado por Landim, diz respeito aos sócios do clube. Segundo ele, a transformação em SAF implicaria na perda do poder de decisão por parte dos associados, algo que fere a tradição participativa da instituição. O sócio deixa de participar da vida do clube, explicou, apontando que essa mudança como um entrave para a implementação do novo modelo. E assim, faz mais sentido não ter SAF no Flamengo por conta do Flamengo ser autossuficiente. Então, botar isso na mão de um terceiro, de uma empresa terceira que chegue e tome conta de todo o Flamengo do nada, porque ele vai aportar, 5, 6 bilhões, isso pode ir por água abaixo num piscar de olhos. Você vê o Manchester United, totalmente estabelecido nos Estados Unidos, foi comprado lá pelos irmãos Glazer, família Glazer, uma família de americanos, e hoje ele praticamente não joga nem Champions League. Então, virou uma força ali secundária no futebol inglês por conta de uma má administração, depois de ter sido comprado por um grupo que não entendia nada de futebol. Então, tem esse perigo aí também. Mudando de assunto, Matheus Cunha caminha para deixar o Flamengo. O goleiro Matheus Cunha, de 24 anos, vive os últimos meses de contrato com o Flamengo e, ao que tudo indica, não seguirá no clube. Reserva imediato de Agustin Rossi, o arqueiro perdeu espaço na atual temporada e, até o momento, não existe qualquer movimentação da diretoria para discutir uma renovação. A situação marca uma virada em relação ao cenário de 2023, quando o Flamengo recusou uma proposta que poderia chegar a 10 milhões de euros do Nottingham Forest. Desde então, Matheus Cunha viu suas oportunidades diminuírem e o protagonismo esfriar sobre o comando de Felipe Luiz. Sem aceno de permanência, a tendência é que o jogador deixe o clube abrindo espaço no elenco para uma possível reposição ou promoção interna. Minha opinião, tá? Matheus Cunha não é que ele seja ruim. E também, talvez eu esteja querendo comparar com o Rossi, que está muito acima dele, mas ele não me passa confiança. Toda vez que ele entra, eu gosto de chamar ele de chama-gol. É aquela coisa que a bola bate, ele gosta de dar uns rebotes pro meio da área. Quando o Flamengo joga com o Matheus Cunha no gol, eu não sinto segurança nenhuma. Para mim, pode sair um gol do adversário a qualquer momento. Então, a saída dele, para mim, em relação ao elenco do Flamengo, é boa. Agora, não acho hoje, pelo que eu vi até agora, que nenhum dos goleiros da base tá apto a ser reserva imediato. Acho que o Flamengo precisa ir para o mercado para trazer um goleiro mais experiente para ser o reserva do Rossi e até brigar pela posição. O Rossi está agarrando demais,
mas tem que ter uma sombra para manter esse mesmo nível aí de futebol. Quero ouvir o comentário de vocês aí sobre esse assunto. O que vocês acham sobre isso? E agora, vamos começar a falar desse assunto Gerson, porque o Ancelotti deu uma declaração sobre o que ele pensa sobre essa questão aí da saída do Gerson. Disse, inclusive, que conversou com o Gerson. E aí eu começo esse trecho aí da fala dele já dizendo que, para bom entendedor, meia palavra basta. E aí, quando o Ancelotti foi perguntado se conversou com o Gerson, ele falou o seguinte: sim, falamos desse tema. Eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes que os outros, mas o que vamos olhar e fazer esse ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial. Seja qual for o campeonato, se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia, disse Ancelotti. Assim, tem duas formas de interpretar isso aí. É óbvio que ele não vai dizer, quem for pra Rússia eu não tô nem aí, não vou olhar. Mas a partir do momento que ele fala, olha, tem pesos diferentes, eu vou avaliar o campeonato. Não é que ele vai avaliar o jogador, eu vou avaliar o campeonato. E dizendo que ele já conversou com o Gerson sobre isso, se ele conversou é porque ele se preocupa. E como a gente vem falando, o campeonato russo é o único campeonato junto com a Copa da Rússia que qualquer time da Rússia pode jogar hoje. Então o Gerson indo pra lá, ele vai se não há dúvida disso. Então, pra mim, o Ancelotti está dando um recado de que diminuem as chances dele jogar a Copa do Mundo 2026 se ele for pra Rússia mesmo. No meu entendimento, foi isso que ele quis dizer. Resta aí saber se eles vão permanecer com essa postura. E tem uma informação que saiu no Bastidores CRF, que é uma notícia dizendo que o pai do Gerson não quer que o filho entre em campo pelo Flamengo no Mundial sem a venda do Zenit concretizada. O empresário / pai do atleta acredita que o filho ficaria com a cabeça boa. Não ficaria com a cabeça boa, né? Para atuar pelo Flamengo com a negociação rolando. Assim, cabeça boa depende só dele. E se o Zenit fizer o pagamento, ele tem que sair no mesmo dia. Ele não tem que jogar já estando vendido. Mas é orgulho e não sei o que. Não. Se ele não tá com a cabeça boa durante as negociações, imagina depois de vendido. Faz sentido nenhum o Gerson jogar o Mundial já com o Zenit tendo pago a multa dele. Vendeu, tem que sair. Até porque ele pode se machucar depois, aí o Zenit desiste, a gente fica com o cara encostado aqui recebendo salário. Se não quer ficar, um abraço. Tem que ir. Agora, se não está concretizada a venda, se o Zenit não pagou, não aceitou as condições que o Flamengo impôs, tem que jogar e tem que jogar muita bola para compensar essa dor de cabeça aí que tá dando, essa fofocaiada aí que tá tendo durante essa pré-mundial, que não tem jogo, aí só fica esses bastidores aí com o Marcão fazendo essa confusão que ele faz, que o pessoal tá até na internet fazendo uma comparação aí com o pai do Neymar. Quem é que atrapalha mais a carreira do filho? Pai do Gerson ou o pai do Neymar? Briga duríssima aí. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de Noah Okafor, o ponta e atacante, jogador do Napoli, que pertence ao Milan e que o Flamengo tá de olho. O que existe de verdade nessa negociação toda aí? Vamos primeiro ler um perfil aqui, que saiu lá no perfil do Júlio Miguel Neto. O que o Noah Okafor vem fazendo no mundo do futebol? Atacante de 25 anos, está no radar do Flamengo, com passagens por Salzburg, Milan e Napoli. O jogador soma 123 partidas nas últimas 4 temporadas, com 31 gols e 19 assistências. Rápido, de boa arrancada e presença constante pela ponta esquerda, impressionou na Liga dos Campeões e foi visto como uma sombra de Rafael Leão no Milan. Tem bom desempenho vindo do banco, mas ainda busca maior regularidade física e técnica. Essa questão física dele
Tem uma notícia de que ele foi reprovado nos exames médicos no Red Bull Salzburg no início do ano por conta... Não foi nem questão de lesão, foi uma questão de estado físico. Disse que ele estava acima do peso e acabou sendo reprovado nos exames por conta disso. Fontes ligadas à diretoria confirmam que existe uma possível negociação e que essa negociação não inviabiliza as movimentações que o Flamengo vem fazendo no mercado, por exemplo, de Jorge Carrascal. E isso a gente sabe. A gente vem falando já o montante todo de dinheiro que o Flamengo vai ter, ele vai ter que trabalhar em diferentes frentes aí, até porque a janela vai ser movimentada em julho, mas não é só para chegadas. O Flamengo deve sim vender Cebolinha, com boa chance de sair, o Michael, com boa chance de sair, e outros jogadores aí que podem ter propostas chegando. Então, o Flamengo deve dar uma chacoalhada no elenco aí para o segundo semestre. Vamos acompanhar, vamos ver quem chega, e a bola da vez é o Okafor. E o que existe de verdade nisso tudo agora? Qual é o status real da negociação do Flamengo com o Okafor? Sondagem. O Flamengo está naquela fase de falar com o staff do jogador, falar com o Milan para entender os valores necessários e também entender a vontade do jogador em vir para o futebol brasileiro. E no momento é isso o que tem sobre Okafor. Nada além. Não tem ainda sinalização que ele quer vir para o Brasil, não tem acerto salarial e ainda não tem acerto de valores com o Milan. Tem a informação de que o Milan poderia pedir algo em torno de 15 milhões de euros, mas nada ainda oficializado, tá? E é isso. O Okafor não tem muito mais o que falar, não. Apesar de ter muita gente falando que pode estar mais avançado e tal, hoje o status da negociação é esse no nível de sondagem. Beleza? Falando agora sobre Carrascal, o Flamengo recebeu a resposta do Dínamo, que no momento é mantendo a pedida de 14 milhões de euros, e como a inscrição para o Mundial tem que acontecer hoje, 10 de junho, o Flamengo já prefere voltar para aquela estratégia inicial, que é, vamos com calma, sem correria, porque o Dínamo usou dessa pressa para pedir mais dinheiro. E aí agora começando o Mundial e não tendo mais essa possibilidade do Carrascal ser inscrito para jogar o Super Mundial, o Flamengo vai com mais calma tentando negociar esse valor de uma forma mais tranquila e tentando quebrar para baixo aí esse valor total do Carrascal, mas ainda muito otimista porque os dois clubes estão bem próximos aí de um denominador comum. Vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.